O Sindicato dos Médicos de Santa Catarina realizou uma pesquisa inédita sobre a atuação dos médicos no estado durante a pandemia do coronavírus. E nós vamos saber os detalhes dessa pesquisa com o diretor de comunicação e imprensa, Mohamed Khalil, Dr. Khalil, como é conhecido. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal das 12. Boa tarde, agradeço a oportunidade para falar sobre a pesquisa, né? Nós é que agradecemos. E para a gente iniciar, qual era o objetivo principal dessa pesquisa quando vocês lançaram esses questionários, esses 350 questionários aos médicos aqui do estado? Então, o objetivo principal era saber as demandas dos médicos no estado, tanto sindicalizados como não, saber as demandas deles e cobrar dos gestores públicos, né, sobre essas demandas, sobre a falta de material, de IPI, condições de trabalho e outras, como foram as questões ali aplicadas, né? Doutor Khalil, Ramon falando, boa tarde. Boa tarde, Ramon. O que levou à realização desta pesquisa para vocês? Então, por ser uma doença nova, né, não se tinha muito conhecimento sobre o Covid-19, inclusive as equipes de saúde. Então, a gente queria saber as ansiedades da categoria dos médicos sobre essa doença, o que preocupavam eles sobre o atendimento, né, da população, da doença em si, da precaução deles em relação a doenças. Sabendo dessas informações, nós podemos, o sindicato, a sua atuação será mais específica na área dessas demandas, né? E o que vocês receberam de retorno? Assim, quais foram as principais reivindicações da categoria? O que vocês perceberam que se repetia entre os médicos? Então, o que se repetia muito era as condições de segurança, né? Que de um modo geral os postos e hospitais ofereciam os IPIs, isso foi bem solicitado e respondido pelos gestores, né? Mas a ansiedade em relação aos contratos de trabalho, isso aí deixou um pouco a desejar. Por exemplo, a categoria de médicos que deveriam ser afastados com mais de 60 anos ou comorbidades, se tem contratos precários, eles deixaram de se afastar. Eles continuaram trabalhando para manter a sua remuneração, né? E alguns colegas que tinham contratos na pessoa física, como os concursados ou com prefeituras sem PJ, esses conseguiram ser afastados, receberam a sua remuneração parcial ou total. E isso foi importante para a gente ter uma noção desse pagamento, né? Então, o senhor acredita que essa pesquisa ajudou a montar uma estratégia melhor para o combate ao novo coronavírus? Sim, também isso, porque sabendo da doença, sabendo das condições de trabalho do médico, nós podemos cobrar efetivamente dos gestores para um melhor atendimento da população, né? E o próprio profissional se proteger, né? Porque ele, estando na linha de frente, está sujeito a pegar a doença, né? Pois é, justamente a comunidade em geral, a sociedade que não está diretamente ligada à questão da área da saúde, né? Mas as pessoas já têm medo, né? Incertezas, até porque a doença é nova, ainda não temos a vacina, o tratamento também é avaliado individualmente, dependendo das condições de cada paciente. Agora, com relação aos médicos, né? O que vocês pensam? O que o sindicato pensa em fazer, em oferecer de segurança para esses profissionais que estão aí na linha de frente e que, além dos seus medos, das suas angústias, precisam dar uma tranquilidade, um conforto para os seus pacientes e para a comunidade em geral? Sim. Para os médicos, o que nós cobramos é dos gestores segurança no trabalho, né? Materiais de EPI. Um dos anseios é até a perda de vida, né? Então o sindicato ofereceu aos seus médicos que estão filiados um seguro de vida gratuito que o sindicato oferece ao médico. Então é uma segurança para a família. Não queremos que seja utilizado pelos colegas, claro, mas pelo menos oferecemos uma segurança a mais, né? Condições de trabalho, né? Afastamento em caso de sinais e sintomas, cobrar do gestor para afastar o colega do trabalho,
Então são essas coisas que o sindicato está em cima, né? Como é que o senhor analisa aí o apoio dos governos com relação à medicina nesta doença? Então, está deixando um pouco a desejar, né? Porque se tentou, como é uma doença nova, realmente é difícil, né? Mas envolve muitas questões, né? Então, aumentar o número de leitos de UTI foi aumentado, mas talvez não suficiente. Isso o tempo vai nos mostrar, porque apesar de tudo, Santa Catarina ainda está sob controle a doença, né? Então, vamos ver. Esse questionário ele foi aplicado, vocês aplicaram mais de 11 mil médicos e teve a participação de 3%, o que valida os resultados com uma margem de erro de 5% para mais ou para menos. Vocês pretendem fazer novos questionários, outras pesquisas, de repente com temas mais específicos também? Então, a taxa de adesão não foi tão grande porque é uma pesquisa voluntária. É difícil você pedir para um colega responder. Conforme aumenta a ansiedade, os anseios dos colegas, talvez futuras pesquisas tenham um maior número de respostas. Mas só com essas a gente já tem um embasamento da atividade do sindicato, né? Pois é, essas questões aplicadas aí, o senhor como diretor de comunicação e imprensa, doutor Calil do Cimesc, as questões, as perguntas mais importantes, as principais questões aplicadas, o senhor pode citar algumas delas? Então, da pesquisa, sim, foi o uso o oferecimento de materiais de EPI, de proteção individual, né? As condições de segurança, o afastamento entre as pessoas do mesmo trabalho, seguro de vida, né? Foram as coisas, os principais tópicos dessa pesquisa, né? Nós queremos agradecer a sua participação no Jornal das 12 com essas informações. Parabenizamos o sindicato aí pela iniciativa, né? Afinal de contas, os médicos, os profissionais da área da saúde são as pessoas que estão aí na linha de frente no combate e também na prevenção contra a Covid-19. A gente fica sempre à disposição. Muito obrigado. Gostaria de agradecer à rádio e aos colegas que responderam essa pesquisa, né? E que vamos em frente.